Olá, boa noite e a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos em Provérbios, no capítulo 16, o versículo 1. Assim está escrito: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Com razão, Salomão, como eu sempre tenho dito, através da experiência e sabedoria que ele recebeu da parte de Deus, esta sabedoria o conduziu por caminhos aonde ele pudesse, através da observação e até mesmo da vivência, ver como as coisas funcionam, o resultado que elas trazem e o que está por trás de cada ação. Aqui, neste versículo que li, ele fala sobre a responsabilidade do homem, quer dizer, a parte humana e a parte divina. Nós estamos intrinsecamente ligados a Deus, porque somos criados por Ele. Ele permitiu, Ele é o nosso Pai de criação, por criação. E nós observamos que Ele cuida de todo o ser humano, tudo que Deus criou, Deus cuida, Deus não abandonou nada. Ele continua cuidando de cada um, quer aqueles que o servem, quer aqueles que não o servem, Deus ainda assim mantém neles o fôlego de vida, a respiração e todas as coisas. Dá a eles o sol, a chuva, o frio, o calor, o alimento, a vestimenta, o trabalho, a moradia, a inteligência. Tudo isso Deus mantém na vida humana. Então nós observamos aqui a soberania de Deus. Isso significa que Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes as pessoas são levadas a pensar que Deus deu a elas o controle total. Nenhum de nós temos o controle total. Nós temos uma liberdade delegada pelo Senhor para nos mover e agir e de acordo com a liberdade que Deus nos deu de fazermos as devidas escolhas para a nossa vida. Porém, sabendo que cada escolha que fizermos, nós vamos ter um tipo de recompensa. Se a escolha for boa, a recompensa será boa. Se a escolha for ruim, a recompensa será ruim. Quer dizer, a consequência, né? E aqui ele diz o seguinte, que do homem são as preparações do coração. Então isso leva-nos a entender que antes de fazermos ou praticarmos qualquer coisa, seja ação, comportamento, palavra, o que quer que seja, que formos fazer, em primeiro lugar, nós precisamos saber a condição do nosso coração. Porque aqui está escrito, do homem são as preparações do coração. Então, o nosso coração precisa estar preparado. Foi o que Samuel disse ao povo de Israel quando dá oportunidade de chamá-los para um arrependimento. Lá em 1 Samuel, capítulo 7, o versículo 3, diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor.
e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então aqui já observamos ele chamando o povo para que tivesse um coração preparado diante do Senhor. Então, para que viesse nesta condição. Então, nós precisamos atentar bem para o que diz esta palavra de Deus, porque do coração, está escrito, procedem as saídas da vida. Tudo que acontece na nossa vida procede do coração. Por isso que Salomão deixou registrado em um dos provérbios o Senhor dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Por que que Deus pede o coração? Porque o coração, ele é o centro da vida. Capítulo 23, versículo 26 diz: dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Então o coração é o centro da vida. Por isso que diz aqui, do coração do homem são as preparações do coração. Não basta ser somente da mente, do pensamento, ou da visão, do que está vendo, ou do que está ouvindo. É algo que tem que partir de dentro do nosso coração. O nosso coração deve estar envolvido em tudo o que fizermos. O salmista Davi, aqui no Salmo 108, o verso 1, está escrito assim: preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Preparado está o meu coração. E olha que Davi deixou-nos um exemplo muito importante de um coração preparado, disposto, rendido a Deus. E por isso ele teve experiências profundas de natureza espiritual, porque ousou confiar em Deus em toda a sua vida. O melhor da vida de Davi foi a confiança que ele depositou no Senhor. Isto porque o seu coração estava preparado e dedicado para servir ao Senhor. Então Salomão certamente viu isto também, este exemplo na vida de seu pai Davi e de outros mais que viveram àquela época. E aí ele conclui com este provérbio dizendo: do homem são as preparações do coração. Nós podemos fazer tudo o que estiver no nosso alcance, no sentido de preparação. Agora, no sentido de realização, não. Porque nós precisamos preparar o coração e apresentar a Deus aquilo que está no nosso coração, que nós intentamos fazer para o Senhor. Porque somos servos dele, estamos servindo a ele. O nosso prazer é servir a Deus. E muitas das vezes nós colocamos coisas no nosso coração e vamos fazendo sem consultar ao Senhor, sem esperar uma palavra de Deus. Nós não podemos trabalhar assim. O Senhor não disse: vai e faz do jeito que vocês quiserem. Não. Ele nos deu o trabalho, ele preparou o caminho, ele nos capacitou, ele prometeu estar conosco. Então, por que tudo isso? Deus fez tudo isso se é para a gente se virar sozinho. Para a gente criar o nosso caminho, o projeto que temos e não depender de Deus para aquilo que queremos fazer. Em tudo nós precisamos aprender que nós somos dependentes de Deus. De Deus. Porque se Deus não aprovar, se o nosso propósito não estiver de acordo com a vontade de Deus, ele não se realiza. Nós podemos bater de um lado para o outro, mas não vamos ter o resultado que, por certo, estamos esperando. Por isso que o que compete a nós é a parte humana, é nos preparar.
e é preparar o nosso coração, tirar dele todo o impedimento, tudo aquilo que sabemos que não agrada a Deus, nos prepararmos diante do Senhor e, como salvo, nós nos preparamos através da oração e da palavra de Deus. Por quê? Oração e palavra de Deus vão modelar a nossa vida e nos colocar num lugar acessível diante de Deus. Porque nós vamos descobrir na palavra o propósito de Deus para a nossa vida. Nós vamos buscar orientação na palavra de Deus, como é que preparamos o nosso coração. E vamos à oração para que aquilo que encontramos na Escritura Sagrada seja uma prática da nossa vida. E a oração, ela é de grande valor para criar estes hábitos na nossa vida com Deus. O que é o hábito? O hábito é uma ação repetida constantemente. Aí cria-se um hábito, aprende-se o caminho. Então nós precisamos da palavra de Deus para saber o direcionamento do Senhor e dependemos também da oração, porque a oração vai revelar, vai tirar de nós aquilo que certamente não esteja enquadrado dentro daquilo que Deus espera de nós, conforme é revelado na sua palavra. Então, nós precisamos ter esta preparação. E isto compete a mim, compete a você, compete a cada um de nós, prepararmos o nosso coração. Saber que ele deve estar totalmente entregue a Deus para fazer a vontade do Senhor. E a segunda parte que nós encontramos aqui é que do Senhor vem a resposta da boca. Então nós podemos fazer toda a preparação necessária, porém esperar uma resposta de Deus. E Deus responde. A palavra de Deus diz que Deus fala uma e duas vezes e ninguém atenta para isso. Se não atenta em ouvir e discernir a voz de Deus, o Senhor usa outro recurso. Ele diz que de noite abre-lhes os ouvidos e sela no coração deles, com sonhos e com visões, e até com revelações. Então veja quão grande é o interesse de Deus na nossa vida, para que nós possamos aprender e saber o que é que Deus quer de cada um de nós. Ora, se Deus procura nos avisar através da sua palavra e ninguém atenta, Deus procura outros caminhos. Aqui em Jó, no capítulo 33, o versículo 14 até o versículo 18, diz assim: Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então veja a insistência de Deus em falar e de o homem ouvir o que Deus está falando. Deus nunca vai falar conosco para mal. Ele sempre vai falar para bem. Isto é próprio de Deus. Ele diz: eu sei o bem que penso a respeito de vós, para vos dar o fim que esperais. E ele diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos.
Então veja sempre Deus procurando um meio de chegar ao coração humano para que eu e você, cada um de nós, possamos nos despertar para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Então, por isso, Salomão escreveu aqui, no capítulo 16, versículo 1, que li inicialmente: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Existem pessoas que fazem todo o preparativo e quando pensa que uma coisa vai funcionar, vai dar certo, ele costuma ouvir uma palavra aqui, uma ali, outra acolá, a palavra do amigo, a palavra do parente, a palavra do médico, a palavra do profissional, de quem quer que seja, colocando barreiras, e a pessoa diz o seguinte: mas eu ainda quero ouvir a palavra de Deus. Ah, muito bem. A pessoa criou um propósito e recebeu vários obstáculos pela vida, e ela diz: não, eu preciso ouvir a voz de Deus. Mas depois que procurou ouvir a voz das pessoas, finalmente abriu a mente para saber que precisa ouvir a voz de Deus, a resposta de Deus. A resposta de Deus para nós é algo que nós precisamos procurar em primeiro lugar, e não no último lugar. Deus abençoe a irmã Maria do Carmo. E não no último lugar. É uma coisa que nós precisamos buscar primeiramente. Então diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Veja que Salomão deixou escrito aqui neste capítulo mesmo, 16, o versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É Deus quem dirige. É Deus quem vai conduzir. Então diz que o homem considera o caminho e o Senhor dirige os passos. No capítulo 19 e versículo 21, está escrito assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanece. Então, se eu tenho esta orientação da palavra de Deus, por que é que eu vou seguir por outro caminho? É querer que as coisas não deem certo, que não tenham resultados. Porque se a palavra de Deus diz que tem a parte humana e tem a parte divina, se nós fizermos a nossa parte e ficarmos em sintonia, em comunhão com Deus, Ele vai trazer a resposta que vem da boca do Senhor. E a resposta de Deus não é enganosa, é verdadeira, é segura, e a palavra de Deus é final. Além da palavra de Deus não tem mais nada. Ela é a palavra certa, segura, que Deus manda para os seus filhos. Então, no capítulo 16, versículo 9, vimos: o homem considera o caminho, o Senhor dirige os passos. No capítulo 19, versículo 21, muitos propósitos há no coração do homem, mas o que prevalece é o conselho do Senhor. No capítulo 20, o versículo 24 de Provérbios, está escrito assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Se é Deus quem dirige, deixa Deus dirigir. Como é que eu vou procurar andar por um caminho se eu não vou entendê-lo? Mas se Deus me coloca no caminho e diz que vai comigo, é melhor deixar o Senhor nos conduzir. É o melhor a se fazer. E Ele nos conduzirá por um caminho seguro, que vai trazer resultados para que o nome do Senhor seja, então, glorificado. Vamos observar o que Jeremias deixou escrito no capítulo 10 e o versículo 23. Está assim: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho,
nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Não é do homem, mas é de Deus. É Deus quem dirige os passos. E no Salmo 37, muito conhecido, verso 23, está escrito assim. Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Então observa, os passos são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. E o homem deleita-se no caminho do Senhor. Então aqui nós encontramos uma orientação de Deus que no que depender de mim ou de você é a preparação. É preparar o nosso coração e nos colocar diante da vontade do Senhor. E dizer, Senhor, eis-me aqui, diante da tua presença. O meu coração, Senhor, está preparado. Porém, eu preciso, Senhor, ouvir a tua resposta, a tua direção para a minha vida ou para esse propósito que está dentro do meu coração. Dirija-me, Senhor. Guia-me, Senhor, pela tua vontade. Não me deixe ir por caminhos errados, mas conduze-me pelo teu caminho, Senhor. Eu quero ir pelo caminho que seja, Senhor, do teu agrado. Quando nós fizermos isto, nós vamos ver bênçãos, livramentos, proteção, provisão, direção, graça, poder de Deus vai manifestar na nossa vida. Porque nós estaremos enquadrados no centro da vontade de Deus. Preparado o coração, ouvidos atentos para ouvir a resposta da boca do Senhor. Ele sempre vai responder a cada um de nós. Eu não sei como você está neste dia, neste momento. Quem sabe o teu coração está em descompasso, dado a tantos propósitos que você colocou no coração e está aflito, agoniado para fazer, para realizar, para acontecer. Mas a palavra de Deus não diz assim. Ela diz que você precisa preparar o seu coração e declarar diante do Senhor, embora que Ele saiba. Ele é onisciente. Ele sabe o que está dentro do nosso coração, sem que nós abramos a boca. Mas à luz da palavra de Deus, quando nós já estamos diante de Deus, nós precisamos falar com o Senhor. Senhor, eu tenho este propósito assim, assim, assim no meu coração. Senhor, eu preciso de uma confirmação do Senhor. Se é da tua vontade, ajuda-me para concretizar. Se não é, Senhor, tira esse propósito do meu coração. Nós precisamos agir desta forma. Nós não podemos viver apressado e nem nos precipitar, porque quando nós nos precipitamos sem que tenhamos a confirmação do Senhor, nós enveredamos por caminhos errados e depois vamos amargar sofrimentos na nossa vida. Eu sempre procuro agir da seguinte forma. Quando algo me vem na mente ou no coração, eu coloco diante do Senhor. Porque às vezes a coisa acontece, a pessoa diz, tem que fazer logo, tem que resolver logo. Não. Se não tem uma palavra definida de Deus, não tem que se mover em nada. E digo, Senhor, se é de ti, o Senhor vai abrir meios e caminhos que eu vou entender que é a tua vontade. Se não é, Senhor, fecha todas as oportunidades e eu vou entender que não é a sua vontade. E se não é, então tira do meu coração. Tenho vivido desta forma. É assim que eu tenho me colocado diante do Senhor. Por quê? Porque aprendi com a palavra de Deus. Eu não posso criar um propósito no coração e sair correndo, atropelando, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que resolver, e vai quase que morrendo, ou faz ou morre. Não.
Tenha calma. Para que tanta pressa? Deus teve tanta paciência contigo e comigo. Por que agora a gente quer as coisas para ontem? Não. Saiba viver na presença de Deus. Apresenta a Ele o propósito. Coloca o coração em preparação diante do Senhor e espera. Espera. Não tome decisão enquanto não tiver a resposta do Senhor. Lembra de Saul? Samuel disse que era para esperá-lo que Samuel viria para o sacrifício. E Saul está lá, reuniu todo o povo, está lá com o sacrifício, esperando somente Samuel para oferecer, porque Samuel era o escolhido de Deus para oferecer o sacrifício. Ele era sacerdote. Saul não era sacerdote, Saul era rei. E ele ficou impaciente. Impaciente. E Samuel não chega, Quer saber de uma coisa? Vou fazer eu mesmo. Samuel não vem, faço eu. Não vou mandar o povo embora, não. Eu mesmo vou fazer. E fez. Ofereceu o sacrifício. Acabou de fazer, Samuel chegou. Por que fizesse isto? A partir daquele dia, Samuel disse para Saul: Deus tirou de ti o reino. E ele já tem outro para o teu lugar. Perdeu o reinado porque não soube esperar o momento certo. Tem muita gente que perde a vida espiritual e também a vida física porque não sabe esperar em Deus. Entra por caminhos difíceis, perigosos, a morte vem e ceifa a vida daquela pessoa. E as pessoas ficam querendo entender por que aconteceu aquilo. Por uma precipitação. Não era melhor ter esperado? Não era melhor ter segurança com a resposta do Senhor? Para daí, então, caminhar? Porque quando nós temos uma resposta de Deus, nós podemos saltar uma muralha, podemos enfrentar um exército, podemos encontrar o maior tipo de barreiras na vida. Nenhuma delas nos fará parar. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus na nossa vida. Então, é preciso aprender aqui que a mim, a você, a cada um de nós compete estarmos preparados. Coração preparado, vida consagrada, adequada à vontade de Deus, com oração, com palavra, com consagração, e esperar, ficar atento. Atento, porque Deus vai responder. Deus vai dar uma palavra. Então nós precisamos saber a resposta do Senhor. Quando nós temos a resposta do Senhor, nós podemos ir, porque vai dar certo. Quando a aprovação de Deus entra no propósito, pode ir que vai dar certo. Mas é Deus que guia, é Deus que estabelece, é Deus que abre caminho, é Deus que coloca as oportunidades. A mim e a você compete obedecer esta reflexão que é para mim, para você, uma orientação de hoje. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta dos lábios. Grave isto, viva isto, pratique isto. Se até hoje você não observou esta orientação de Deus, a partir de hoje, tome tempo. A princípio vai ser difícil, porque você pode ser alguém elétrico, agitado, agoniado. Não, não é assim. As coisas de Deus não é com correria, não. As coisas de Deus é no tempo e na hora certa. Então aprenda isso também. Desfrute de paz. Desfrute da presença de Deus. E ao realizar, você vai sentir paz, gozo, alegria, regozijo. Vai sentir-se realizado de Deus ter usado de misericórdia e ter dado uma resposta que levou você por um caminho certo e seguro. Mas atente para a palavra de Deus. Guarde. Querendo Deus, amanhã
tornaremos.